أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقال عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos encontramos num mês abençoado, um mês que marcou a história do Islã de várias formas. Eu gostaria de começar esta conversa para chamar a atenção, despertar os irmãos, talvez chamar a curiosidade. Qual é o incidente que teve lugar neste mês? Primeiro, tem que saber qual é o mês que estamos. O mês de Rabiul Awwal. Qual é o incidente que esteve lugar neste mês? O que aconteceu neste mês? No mês de Rabiul Awwal. O que aconteceu? Ninguém sabe? Mashallah. Nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Este é o que todos nós tínhamos que saber. Todos nós, sem exceção, tínhamos que saber. Qual é outro incidente que teve lugar neste mês? Qual é o incidente que teve lugar neste mês? Um incidente também que todos nós tínhamos que saber, um grande marco da história do Islã, que é a migração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Hijra, a saída do profeta sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina, pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Os muçulmanos, quando estavam em Meca, nos primórdios do Islã, num período de 13 anos, os muçulmanos foram perseguidos, os muçulmanos não tinham a liberdade religiosa de praticar de forma livre e espontânea o Islã. Eles não tinham esta liberdade. Allah subhanahu wa ta'ala chegou o momento em que permitiu a saída dos muçulmanos de Meca. Até que chegou o momento em que Allah permitiu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sair de Meca e viver em Medina, onde eles podiam praticar o Islã de livre e espontânea vontade. E foi o que aconteceu. O sucesso do Islã e dos muçulmanos teve lugar na base central, que foi Medina Munawwara. É onde aconteceu as vitórias todas, as conquistas, as expedições, as batalhas todas. Tudo foi organizado em Medina quando os muçulmanos estavam já em Medina Munawwara. Tinham a liberdade religiosa, tinham a liberdade de praticar livremente a religião. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que o Islã crescesse de uma forma que nem sequer os próprios muçulmanos conseguiam ter a noção daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala havia preparado como sucesso dos muçulmanos após o sacrifício que eles tinham em Meca, o sacrifício que eles fizeram em Meca al-Mukarrama. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão, no Surat Al-Anfal, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Recorda-te, ó Muhammad, quando os descrentes, quando os kufares conspiraram contra ti, para fazer o quê? Para prender-te, liyuthbituka, ou yaqtuluka, para matar-te, ou yukhrijuka, ou para te expulsar de Meca, porque eles estavam cansados,
estavam até fartos de alguém que estava a lhes chamar para uma nova religião, abandonar a religião dos antepassados, abandonar a religião de adorar ídolos. Então chegou o momento em que eles juntaram-se e conspiraram contra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. Eles estavam a fazer os seus planos, Allah subhanahu wa ta'ala também tinha os planos dele. Eles conspiravam, Allah subhanahu wa ta'ala tinha o seu plano. Wallahu khairul makirin. E Allah subhanahu wa ta'ala é o melhor dos planejadores. O plano todo estava sendo feito, o plano de Allah iria superar a todo e qualquer outro plano. Então Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o profeta sallallahu alaihi wasallam a sair de Meca. Antes disso, outros muçulmanos aos poucos e secretamente iam emigrando, iam saindo de Meca para Medina. O profeta sallallahu alaihi wasallam havia autorizado e cada um secretamente ia saindo. A passagem muito conhecida de Sahaba Suhaib ibn Sinan. Suhaib ibn Sinan era um sahabi Rumi, era Suhaib ibn Sinan al-Rumi, conhecido como Suhaib al-Rumi. Chegou em Meca, era pobre, não tinha nada, depois ganhou muita riqueza. Chegou o momento dele também de emigrar. Ele, quando esteve a sair de Meca, os mushrik perceberam-se da saída dele e perseguiram-no e disseram para ele: você chegou aqui pobre, não tinha nada, e nós não vamos te deixar de sair daqui de Meca com esta riqueza toda. Você deve voltar para Meca. Suhaib ibn Sinan disse: olha, se é por causa da minha riqueza, eu estou pronto a doar tudo, a vos entregar tudo. Deixa-me eu sair de Meca para eu poder praticar a religião que eu escolhi. Então, se você quer nos dar a tua riqueza, tudo bem. Onde é que está esta riqueza? Diz: vão para a minha casa, eu escondi debaixo da porta da minha casa. Vão lá cavar e vão encontrar a minha riqueza lá, e vocês podem usufruir, e deixem-me somente eu migrar. Ele não entregou, simplesmente falou onde é que estava. Mas a honestidade era tão relevante, as pessoas não mentiam. Até no momento do gênero, ninguém estava pronto a mentir. Os mushrik, ouvindo somente a palavra de Suhaib ibn Sinan, eles acreditaram. Se ele falou isso, é isso. Então nós vamos voltar e vamos falar e vamos encontrar de certeza, porque ninguém estava para mentir. Temos a passagem de Abu Jahl, não é? Que também nós podemos, aliás, Abu Sufyan na Síria, perante o rei que estava sendo questionado, foi colocado várias questões. Ele disse: eu tive oportunidade de mentir, mas se eu não menti, porque eu tive receio, as pessoas iam me chamar de mentiroso. Então eu também não menti, mesmo nesta situação. Suhaib ibn Sinan diz: olha, a minha riqueza está em tal lugar, vão lá buscar a minha riqueza, deixa-me migrar. Eles foram para lá e de facto encontraram a riqueza onde Suhaib ibn Sinan havia indicado. A honestidade, palavra do muslim para com o kafir. O kafir também não mentia, ele tinha medo de ser chamado de mentiroso. Hoje nós não nos importamos com essas coisas. Pode chamar de mentiroso, mas eu ganhei a bolada. Pode chamar o nome que quiser, eu vou ganhar esse negócio, eu vou usufruir, vou ter este benefício. Não estamos preocupados com o que as pessoas vão nos chamar. Isso hoje nós não estamos preocupados. Os sahabas deram a vida, a riqueza toda, mas eu não posso ser chamado de mentiroso. E a maldição de Allah está com quem? Com os mentirosos. As nossas transações comerciais estão cheias de mentiras. Por isso que não há baraka. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: duas pessoas estão a transacionar, nem sequer podem jurar. Nem sequer podem jurar: wallahi, é muito bom este produto, este carro não andei muito, essa quilometragem é original, você não vai se arrepender por este produto, wallahi, é muito bom. Está a mentir. Até se estiver a falar a verdade, não é permissível jurar na transação comercial. O profeta sallallahu alaihi wasallam menciona isso no hadith. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o juramento vai fazer com que haja transação. A pessoa vai confiar no teu juramento, mas baraka, que é bom, zero. Não vai existir baraka. Allah remove baraka daquela transação que é acompanhada de juramento. Então, Suhaib ibn Sinan aqui deu a sua palavra e ele emigrou. Encontrou com o profeta sallallahu alaihi wasallam mais adiante, emigrou depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ao receber o Suhaib, como os historiadores dizem, isso aconteceu, o encontro do profeta com Suhaib foi no Quba.
O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Rabih al-bay'a ya Aba Yahya. Oh Abu Yahya, você fez um grande negócio. Fez um grande negócio. Suhaib bin Sinan diz: Ya Rasulallah, eu estou sozinho. Ninguém sabe do que aconteceu. Somente pode ser Allah subhanahu wa ta'ala que tenha te informado daquilo que aconteceu. Diz sim, versículo do Corão foi revelado: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Allah subhanahu wa ta'ala menciona a sua satisfação no que diz respeito à transação que o companheiro profeta sallallahu alaihi wasallam teve a fazer para que pudesse ir praticar o seu Islã no lugar que Allah subhanahu wa ta'ala havia indicado. Portanto, o hijra do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou por outra, este hijra, esta imigração do profeta sallallahu alaihi wasallam marcou esta contagem, o calendário que nós hoje usamos, calendário islâmico, é através deste incidente do profeta sallallahu alaihi wasallam de hijra que são várias ilações que podem ser extraídas deste incidente. Várias ilações. O tempo aqui não é suficiente. Poderíamos precisar de 3, 4 sentadas para nós podermos abordar de forma resumida também aquilo que foi este percurso do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sempre que nós estamos num lugar que não podemos praticar o Islã diz que nós temos que abandonar aquele lugar e ir para o lugar em que podemos praticar o Islã. Só neste ponto são várias ilações que podem ser extraídas. Sempre que você não pode fazer alguma coisa, sempre que há impedimento de você praticar o Islã, por causa de uma situação que você vive, você deve migrar, deve sair daquele lugar para praticar o Islã, para ir para um lugar em que você pode praticar o Islã. E este incidente de hijra teve uma relevância em várias situações no Islã. Como, por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ya ummul qawm aqra'uhum li kitabillah. Quem deve dirigir o salah é aquele que melhor recita o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ. Se estiver em pé de igualdade no que diz respeito à recitação, aquele que tem mais conhecimento da sunnah, este deve dirigir o salah. Se estiverem em pé de igualdade no conhecimento da sunnah, فَأَقَدَمُهُمْ هِجْرَةً. Aquele que foi o primeiro a fazer o hijra. Esta é uma relevância que este incidente trouxe para aquilo que o Sharia estabeleceu como liderança ou imamat. Portanto, numa das noites, o profeta sallallahu alaihi wasallam, outros sahabas já estavam a emigrar, o profeta sallallahu alaihi wasallam já tinha o plano de emigrar, mas estava à espera da permissão e ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para sair de Meca. Até que numa noite em que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava em casa, deparou pessoas a chegar na sua casa, pessoas armadas a chegar na sua casa, cercando a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso foi uma conspiração dos mushrik que estavam cansados com o profeta e disseram: juntaram-se todos, nós vamos agora aniquilar, acabar com Muhammad para nós ficarmos mais à vontade. Outros sahabas estavam a emigrar, o profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha emigrado, Abu Bakr radiallahu anhu não tinha emigrado, e ele queria que o profeta convidasse ele para emigrar junto com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, nesta situação em que as pessoas estavam a cercar a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz para Ali radiallahu anhu vivia com o profeta sallallahu alaihi wasallam, disse para Ali radiallahu anhu permanecer na casa do profeta, dormir na cama do profeta e que ficasse lá para entregar e devolver os pertences das pessoas que haviam confiado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por mais que eles rejeitassem aceitar a mensagem de Muhammad, mas eles confiavam no profeta sallallahu alaihi wasallam, que era uma pessoa honesta. Todo o depósito de garantias, coisas valiosas, eles iam entregar ao profeta sallallahu alaihi wasallam para guardar. O profeta sallallahu alaihi wasallam deixa Ali radiallahu anhu, diz: você deve devolver os pertences das pessoas e vamos nos encontrar em Medina. Então Ali radiallahu anhu ficou a dormir ali, as pessoas estão a cercar a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam armadas, e o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu de casa recitando o versículo: وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: nós colocamos uma barreira na sua frente e atrás deles colocamos uma barreira, cobrimos-los
de forma que eles não conseguiram ver Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sair. Alguns historiadores dizem que o profeta sallallahu alaihi wasallam pegou na terra, na areia, e foi marcando um X na testa de todos aqueles que estavam aí, e ninguém se apercebeu que Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez isso, e ele saiu e foi para a casa de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, e disse para Abu Bakr Siddiq: nós agora temos que sair, temos que emigrar. Quando antes o profeta sallallahu alaihi wasallam havia manifestado essa vontade de hijra, Abu Bakr radiallahu anhu preparou montada os animais para a viagem. Preparou animais, procurou melhores animais, não é? Melhores camelos para usar na viagem. Preparou melhores camelos. Podia aqui levar em consideração tawakkul, confiança. Nós estamos com uma causa nobre de Allah subhanahu wa ta'ala. Qualquer animal serve para nós. Estamos no caminho de Allah. Qualquer animal serve para nós. Não, isso não se chama tawakkul. Você está para ir para Jamaat, está para ir para o caminho de Allah e não repara teu carro, não faz revisão, diz não, é caminho de Allah. Isso não é confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Depois o carro avaria, diz não, nós temos que sofrer porque estamos no caminho de Allah. Isso não é o que o Islã ensina. O Islã ensina-nos a optarmos pelos meios, todos os meios possíveis, e depois nós confiamos a Allah depois desses meios todos. Um sahabi deixou o seu camelo solto e diz: eu confio em Allah, esse camelo não vai desaparecer. O profeta disse: amarre o camelo antes, depois confie em Allah. A confiança em Allah é ir trabalhar para ganhar um salário. Se eu confio em Allah, com o que eu vou ganhar aqui, eu vou poder sustentar a minha família. Não é ficar sentado a fazer zikr na mesquita: Allah vai me sustentar. Allah não vai te sustentar. Umar radiallahu anhu chamboqueava as pessoas que ficavam no masjid a fazer zikr só e não iam trabalhar, e dizia: o céu não faz cair ouro e prata, vão trabalhar. Tawakkul é isto. O profeta sallallahu alaihi wasallam aqui com Abu Bakr preparam melhores animais para usar na viagem. E Abu Bakr radiallahu anhu ofereceu ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta disse: não, eu vou pagar. Senão o profeta só oferecesse: não, eu vou pagar. Abu Bakr radiallahu anhu queria ter a recompensa. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha uma missão nobre também, esta como da Allah subhanahu wa ta'ala. Por que eu não pagar? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam pagou este animal que usou para a sua viagem. A estratégia desta viagem toda, subhanallah, uma passagem tão interessante, tantas ilações. Nesta viagem do profeta sallallahu alaihi wasallam com Abu Bakr, a família de Abu Bakr radiallahu anhu toda ficou integrada e envolvida nesta viagem de forma secreta, cada um com seu papel. E papel extremamente importante. Asma radiallahu anha, que era filha de Abu Bakr, tinha um papel. Abdullah, filho de Abu Bakr radiallahu anhu, tinha um papel. Abu Bakr radiallahu anhu havia já deixado instruções com outras pessoas para aquilo que era o seu plano e a estratégia desenhada para chegar a Medina de forma que não fossem encontrados pelos inimigos. Era um plano muito bem traçado. Asma radiallahu anha tinha a missão de trazer a provisão, comida para o profeta sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estaria com Abu Bakr. Abdullah, filho de Abu Bakr, tinha a missão de jornalista. Qual era esta missão? De procurar informação daquilo que estava-se a falar e fazer chegar a Abu Bakr e ao profeta sallallahu alaihi wasallam para eles se precaverem daquilo que era conspiração. Abu Bakr radiallahu anhu já tinha deixado o homem como Abdullah, que era seu escravo liberto, Abdullah bin Amr bin Abi Fuheira, que tinha a missão de ir para o lugar onde o profeta e Abu Bakr iriam se esconder logo que saíssem de Meca. Naquele tempo, caminhando no deserto, com muita facilidade ficavam pegadas. E as pessoas podiam seguir as pegadas, e era uma das formas de descobrir, seguir as pegadas até o destino. Abu Bakr radiallahu anhu disse para Abdullah, a Amr bin Abu Fahira, que você deve pastar os animais no caminho, na direção que nós vamos, no Hijra, para apagar as pegadas. No momento em que a perseguição, o prêmio, a recompensa daquele que trouxesse cabeça do profeta ou de Abu Bakr, ganharia 100 camelos, que era um prêmio alto. O mais alto prêmio que nós podíamos falar. Os raptórios que cobram logo 1 milhão, 2 milhões de dólares.
Qualquer um talvez quer dar essa informação para ter, não é? Dar aqui a informação para resgate, talvez ter algum prêmio. Estamos aqui a falar de um prêmio muito alto. Abu Bakr radiallahu anhu já tinha deixado instrução. E tínhamos também outro, Abdullah bin Ariqa, ou Uraiqa, que pertencia à tribo de Bani Wali. Apesar de ser idólatra e descrente, Abu Bakr radiallahu anhu já havia convencionado com ele que era a pessoa que iria direcioná-los para Medina, num caminho que os descrentes não conseguissem alcançá-los. Subhanallah, aqui foi uma entrega, e aquilo que aconteceu depois, subhanallah, qualquer um talvez venderia, mas todos foram submissos e esta missão logrou benefício. Subhanallah. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu, a estratégia para quem está em Meca, Medina, qual é a direção? Norte ou sul? Vocês já foram tantas vezes para Meca, para Medina? Medina está na zona norte ou zona sul de Meca? Não conhecem? Já foram para Medina? Já foram para Meca? Pessoas da Machaba não vão. Vão fazer peregrinação para Namacha, não é? Tem santuário aqui, Namacha, peregrinação. Medina está na zona norte de Meca. Medina está na zona norte de Meca. A direção, tem que sair de Meca, vai para a zona norte, para Medina. O profeta sallallahu alaihi wasallam toma a direção sul. Toma a direção sul. Todos aqueles que estão a se procurar do profeta, aonde para que direção sabe sair para Medina? Aonde para que direção? Norte. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi para a direção sul. E tinha deixado as instruções com esses indivíduos que eu aqui havia mencionado, como a questão da Amr bin Abi Fuheira, que tinha que pastar os animais na direção da cave Thawr. Qual era o propósito? 2 objetivos. Trazer o leite fresco para o profeta sallallahu alaihi wasallam e apagar a pegada da entrada da caverna. Asma bint Abi Bakr tinha a responsabilidade de trazer comida. Abdullah, filho de Abu Bakr, tinha a responsabilidade de saber o que as pessoas estão a falar, qual é o prêmio que vão dar, e trazia essa mensagem ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr tiveram esta informação, estavam lá, recebiam os seus mantimentos de acordo com aquilo que estava programado, e ninguém deles revelou, apesar deste prêmio ter sido anunciado. Até aquele mushrik, aquele idólatra que era Abdullah bin Ariqa, que conhecia o caminho de Medina, ele não disse onde o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr estavam, apesar do prêmio, o pagamento ter sido muito inferior comparando com o preço daquele que indicasse onde estava o profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas porque houve palavra, houve um acordo, e não era escrito, verbal, ele não esteve pronto a ir contra aquela palavra por causa deste benefício que amanhã depois poderia ser chamado de mentiroso. E nós hoje, se estivéssemos neste lugar, você fez o acordo com o seu irmão muçulmano, não vai lhe denunciar. Aparece alguém, eu dou-te $100.000, diz lá, qual é a verdade? Você vai denunciar. Por quê? Por causa da fraqueza da sua fé. O teu pacto, ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Allah diz, nós temos que cumprir com os nossos pactos. Al-muslimuna ala shurutihim. Os muçulmanos cumprem com as suas palavras, as cláusulas condicionais. Os muçulmanos cumprem com essas coisas. Nós hoje somos os primeiros. Nós fazemos juramento que eu vou ser leal, vou ser verdadeiro, vou ser justo. Chega a hora certa, você é o primeiro muçulmano a ir contra o teu juramento, contra a tua palavra. É falso, é mentiroso. O seu benefício está em primeiro lugar em detrimento das pessoas todas. Esta é a situação do muçulmano hoje. Infelizmente, por isso nós sofremos a chacota, sofremos esta zombaria por causa da nossa palavra. Nós não somos íntegros. Temos aqui exemplo deste homem, Abdullah ibn Ariqa, sendo mushrik,
ele não vendeu Abu Bakr Siddiq, nem sequer revelou aquilo que era o plano do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, levaram dias para o profeta sallallahu alaihi wasallam chegar a Medina. Eles tomaram a via costeira, direcionando-se agora para o norte. Foram para a zona sul, tem que direcionar-se na zona costeira para a zona norte. Levaram vários dias, paravam em certos lugares e sabiam que estavam sendo perseguidos, até que um grupo de pessoas deparou com o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr, assim como Abdullah bin Ariqa, o homem que conhecia o caminho para Medina. Deparou essas 3 pessoas na zona costeira e ele vai para Meca e diz: eu deparei 3 pessoas na zona costeira em direção a Medina. Logo se aperceberam que era Muhammad, Abu Bakr e a terceira pessoa que conhecia o caminho, e puseram-se logo a perseguir o profeta sallallahu alaihi wasallam. Existia um homem que era conhecido, não é, pela sua habilidade, não é, de montar o cavalo. Quando ele teve informação, ele logo despista os outros, porque o prêmio é muito grande. Ele disse: não, este não deve ser Muhammad, não deve ser, devem ser qualquer outras pessoas. Então outros ficaram descansados. Ele sai da porta de trás, pega a sua montada e logo se põe a perseguir o profeta sallallahu alaihi wasallam, porque ele queria ganhar o prêmio. Tem vários incidentes que nós podíamos aqui mencionar, o tempo não nos permite, mas o propósito aqui é tirarmos ilação de cada parte dessa história, uma vez que este incidente aconteceu neste mês, no mês de Rabiul Awwal. Então Suraqa vai perseguindo o profeta sallallahu alaihi wasallam até que esteve próximo. Abu Bakr radiallahu anhu, a preocupação era tanta, que neste percurso, às vezes ele ia para frente do profeta sallallahu alaihi wasallam, às vezes vinha para trás, às vezes andava à direita, às vezes andava à esquerda. A preocupação que ele tinha, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Abu Bakr, o que se passa contigo? Qual é o teu problema? Abu Bakr radiallahu anhu disse: Ya Rasulallah, o meu medo é tanto. Em outras palavras, quando eu lembro da emboscada, eu vou para frente. Quando eu lembro que estamos sendo perseguidos, eu vou para trás. Quando eu lembro que algum mal pode acontecer, eu vou à direita ou à esquerda para te proteger. Em outras palavras, se você morrer neste percurso, o ummah todo vai ficar desviado. Não vai existir mais Islã. Esta é a minha preocupação. Preocupação de quem? De Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Ele sacrificou tudo, levou tudo que tinha em casa para esta viagem. E o pouco que restou ainda deixou como responsabilidade a filha para trazer a provisão para eles. Neste percurso, existem algumas narrações que a mãe de Abu Bakr havia perdido visão. Perguntava à filha de Abu Bakr, Asma, que era neta: o teu pai deixou alguma coisa como provisão para nós? Ela disse: sim, deixou. Mas a velha não via. Ela preparou um saco com umas pedrinhas lá dentro, colocava a mão da avó: segura aqui, olha, deixou alguma coisa para nós, não há problemas. Mas não havia deixado. Ela também colabora aqui para não existir nenhuma preocupação, de forma que esta missão tivesse alcançado o sucesso na totalidade, o Islã ficasse salvo e hoje o Islã chegasse até nós. Esta era a preocupação de Abu Bakr Siddiq com a sua família toda, e desta forma o profeta sallallahu alaihi wasallam conseguiu chegar a Medina Munawwara, chegou em Quba, e várias podem ser ilações que nós podemos extrair aqui nesta situação. Em primeiro lugar, o sacrifício do profeta sallallahu alaihi wasallam para salvaguardar e proteger o Islã. Primeiro ponto: você está num lugar em que o Islã não há habilidade de praticar o Islã. Você deve sair daquele lugar assim como Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao profeta sallallahu alaihi wasallam e os muçulmanos. A vitória, nós temos que fazer esforço. E deixamos os resultados nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam aqui fez esforço 13 anos em Meca. A vitória, de forma clara, tornou-se vidente 8 anos depois do profeta sallallahu alaihi wasallam estar em Medina. Aquilo que chamamos de conquista de Meca, que aconteceu no 8º ano Hijri. No 6º ano Hijri houve o tratado de Hudaybiyah, que aparentemente os muçulmanos foram derrotados, voltaram, não conseguiram entrar em Meca para fazer Umrah. Ao voltar, entre parênteses, derrotados, Allah revela no versículo do Corão: Inna fatahna laka fathan mubina. Hoje nós concedemos uma clara vitória. Hoje vocês ganharam. Esta batalha toda, hoje vocês ganharam. Umar radiallahu anhu disse: Ya Rasulallah, awa fathu huwa?
Nós ganhamos alguma coisa que o profeta de Allah? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, sim, nós ganhamos. Não foram proibidos de entrar em Meca para fazer umrah, estão a voltar, o profeta está a dizer que nós ganhamos. Allah revelou o versículo do Corão e dizer, nós concedemos-te uma vitória clara. Neste tempo todo, esses 20 e tal anos, as pessoas não tinham liberdade de praticar o Islã ainda, mas no tratado de Hudaybiyah, uma das cláusulas que estava naquele tratado era que as pessoas tinham liberdade de circulação, havia livre circulação de pessoas e bens. Então as pessoas que estavam em Meca já conseguiam sair de Meca para Medina e conseguiam ver o que era Islã, e num período de 2 anos, o número de pessoas que abraçaram o Islã foi maior do que o número desses anos todos desde que a missão do profeta sallallahu alaihi wasallam. Havia aqui paz, já não havia guerra, as pessoas podiam circular livremente. Então temos aqui a questão, por mais que a coisa demora o seu resultado, nós não vamos deixar de fazer o esforço, porque o resultado positivo vem através do esforço. Aqui temos o esforço do profeta sallallahu alaihi wasallam. Imaginamos tudo que o profeta sallallahu alaihi wasallam, sendo aqui a melhor criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Temos o exemplo, o amor de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu e a sua entrega para o din. A família toda, quando existe din numa casa, a família toda estará envolvida, não é, para o sucesso de uma causa nobre, que é do Islã. Temos o outro exemplo que eu já vi aqui mencionado, se trata de uma viagem. Por mais seja pela causa de Allah, optarmos pelos meios adequados e melhores para nós empregarmos nesta viagem, não simplesmente dizer eu confio em Allah, Allah vai resolver o meu problema porque estamos no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que, tendo esta ideologia e mentalidade, o que nós damos para o caminho de Allah é aquilo que já não tem valor para nós. O que não tem valor para nós, não precisamos, damos aquilo em caridade. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jamais alcançareis a piedade e a bondade até que não gaste aquilo que mais gostares. Este é o que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão. Optar pelos meios. O exemplo aqui da confiança, cumprir com a nossa palavra, o exemplo que nós demos aqui de Abdullah bin Ariqa. Não há problema transacionarmos com um não muslim, não há problemas, podemos fazer. Hoje até tornou-se mais credível a nossa transação com um não muslim. Nós conseguimos ter uma transação de credibilidade com um não muslim do que com o muslim, porque hoje é o muslim primeiro a dar cabeçada ao outro, não está satisfeito ver a progressão do outro irmão muslim. Sempre uma parte do nosso corpo dói muito, tem um comichão aqui no cotovelo, não sentimos bem quando o outro muslim está a progredir, está numa posição boa e está a ter sucesso nas suas transações comerciais. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui transacionou com um mushrik e o prêmio era maior. Mesmo nesta situação, este mushrik não chegou de vender a sua religiosidade por causa do prêmio, por mais que fosse mais alto. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou a Medina Munawwara, as pessoas não conheciam o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta estava em Quba, as pessoas chegaram para receber o profeta sallallahu alaihi wasallam. A ansiedade era tanta que todos os dias as pessoas saíam das suas localidades para um lugar para ver se o profeta sallallahu alaihi wasallam está a chegar a Medina. Aquela canção toda que nós conhecemos, Tala al-Badru alayna, o profeta é recebido com esta canção em Medina Munawwara. As pessoas estavam ansiosas de receber o profeta sallallahu alaihi wasallam, mas não conheciam quem era Muhammad. Não conheciam. Então Abu Bakr radiallahu anhu se percebeu que algumas pessoas acharam que o profeta fosse ele, Abu Bakr radiallahu anhu. A concentração já estava até certo ponto de desviar-se para Abu Bakr em detrimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. O que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu faz? Pega num pano e vai fazer sombra ao profeta sallallahu alaihi wasallam, para as pessoas se perceberem que o profeta é este, não sou eu. Vocês estão virar a atenção para sítio errado. Nós faríamos isso, está uma aglomeração de pessoas, não é? Nós sabemos que este é o foco aqui. E as pessoas estão agora a se direcionar aqui. Você também vai ficar lá engajado. Sim, a viagem correu muito bem, por aí em diante, porque quer atenção, não é? Abu Bakr radiallahu anhu, a humildade. Não podem. As
pessoas estão direcionadas. Foi fazer sombra ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois entenderam que o mensageiro é este, não Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. São várias legislações, mas como disse logo no início, não é suficiente para nós mencionarmos aqui todo aquilo que foi o incidente de Hijra. Para terminar isto como ilação, o profeta sallallahu alaihi wasallam, hoje não há Hijra. Já não há Hijra. Hijra como aquele profeta sallallahu alaihi wasallam obrigou a fazer de Meca para Medina. Não há. وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبِ. O muhajir é aquele, o imigrante é aquele que migra dos pecados, da desobediência, da transgressão, emigra disso e vai para a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Este que é o verdadeiro muhajir, e nós todos, para termos aqui a recompensa dessas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, é o que todos nós temos que fazer, abandonarmos os pecados e com essa intenção, eu estou a fazer hijra. Estão a fazer o hijra do pecado para a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é uma das ilações também que pode ser extraída aqui neste incidente que nós acabamos de mencionar. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e a todos nós a oportunidade de pormos em prática estes ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.